O Agenda Econômica está de volta conversando sobre obras paralisadas com o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, Murilo Pinheiro. Murilo, antes da gente começar novamente a nossa conversa, recomeçar, vamos ouvir a opinião do senador Paulo Bauer sobre essa situação da paralisação das obras e da retomada. Vamos ver. Se existem 20 mil obras paradas ou quase paradas no Brasil, isso decorre da irresponsabilidade do governo petista que começou obras sem ter os recursos para terminá-las, sem ter uma previsão financeira de recursos que fossem necessários e suficientes para a conclusão. É preciso que o recurso público que ingressa nos cofres do governo seja suficiente para terminar essas obras, que, sem dúvida, são necessárias e importantes para a sociedade e para o país. Bom, o senador Paulo Bauer está falando de 20 mil obras, né, que na verdade é quando a gente tem o conjunto, não só as públicas, e está falando da questão política, né, de mudança de governo aí. Como é que a federação se posiciona nesse sentido? Eu acho que o governo precisa colocar investimento para terminar as obras, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que o momento é importante isso. Se nós temos obras paradas, se nós temos falta de emprego, se nós temos que melhorar a qualidade do Brasil, do cidadão, na área técnica, na infraestrutura, eu acho que é necessário que nós terminemos, ou pelo menos que seja feito um cronograma de começo, meio e fim nessas obras. Mas com essa situação, de fato, de corte mesmo de investimento e que vai se ampliar, né? Qual é a saída, qual é a sugestão que a federação apresenta? As parcerias, porque o governo veio com as parcerias, né, público-privado já tem um tempo, tem os programas de investimento também. O que é que vocês acham que precisa realmente ser feito? Eu acho que parcerias, essas questões de parcerias privadas e tal, é interessante, vale a pena. Mas eu acredito que se o governo não colocar o dinheiro, se o governo não der o exemplo, se o governo não participar efetivamente, elas não ocorrerão dessa forma. Nós estamos entendendo que essas empresas todas elas estão com dificuldades. As empresas também têm as suas dificuldades, né? Então eu acho que seria importante que o governo fizesse um grande esforço no investimento, nas colocações para realizar essas obras, terminar as que estão paradas, incentivar a parceria privada para novas obras. Bom, a gente está falando em parceria privada e tem uma situação que no intervalo você colocou, que é a questão das licitações para uma indústria que a gente não percebe muito, mas é uma indústria da construção também, que é a indústria petrolífera. Exatamente. Né? Licitações da Petrobras e agora tem uma restrição à participação de empresas brasileiras. Foi colocado isso pelo presidente da Petrobras, a restrição de não participação nessa agora Compeg das empresas brasileiras. E aí nós estamos, claro que um grande movimento da nossa federação, junto com muitas outras entidades nacionais, no sentido de que isso seja revisto, que nós não podemos permitir isso. Se nós estamos querendo pensar em empregabilidade, em oportunidade aos brasileiros e tal, nós não podemos ter uma restrição a empresas brasileiras. Quando a gente fala na construção, a gente pensa na construção civil, mas tem esse outro lado também que os engenheiros fazem parte da federação, né? Tem a área náutica, tem a área de petróleo. Como é que estão esses outros mercados da construção? Todos eles estão com problemas, né? Como nós estamos no Brasil, nós estamos com problemas por conta dessas questões de obras paradas, de oportunidades, de crescimento e desenvolvimento. Eu acho que era necessário que o governo olhasse para esse lado, inclusive nós queremos que a frente parlamentar também chame atenção a isso. Nós, por exemplo, nós temos um projeto dentro da federação, que é o nosso Cresce Brasil, mais Engenharia, mais Desenvolvimento. É um projeto que nasceu em 2006. Esse é a revista do projeto, é isso? Isso, esse é o caderno, a revista do último projeto. Tá. Na verdade, nasceu em 2006, a cada 2 anos nós fazemos mais de 30 seminários e soltamos uma nova matéria, um novo caderno com propostas factíveis para o desenvolvimento e crescimento do país. Esse último nós soltamos cidades, tendo em vista as eleições municipais de prefeitos, e nós conseguimos entregar esse documento à maioria dos prefeitos ou dos candidatos a prefeitos no país, para que a gente pudesse dar a nossa contribuição. Eu acredito
integralmente que é necessário uma união. Nós falamos muito da união da engenharia brasileira, mas acho que é necessária essa união. Engenharia unida, nós pensamos que é a união também do governo, as empresas, que é necessário para que a gente consiga retomar o crescimento, colocar mais oportunidade de trabalho e, sem dúvida nenhuma, a qualidade de vida do brasileiro. Você falou em cidades, e o cidadão vive na cidade, né? Ou ali no município, nos arredores. Claro. Por que alguns sistemas nossos de cidade, sistemas de tráfego que são desenhados, não desenhados, mas pelo menos que são calculados e projetados por engenheiros, por que a gente tem sistemas tão caóticos na maioria das cidades brasileiras? O que é que se pode melhorar nisso? O transporte, tudo é uma questão também de planejamento, de projetos e tal. Nós tivemos há muito tempo um planejamento sendo deixado de lado. E eu acho que tudo vem pelo planejamento. Se nós planejarmos bem, as coisas acontecem. Muitas vezes o que acontece é que a gente cresce, a cidade cresce e não tem um planejamento, afunila nas ruas, no transporte público e assim por diante. Eu acho que há necessidade de um planejamento, há necessidade de projetos mais direcionados e, sem dúvida nenhuma, pensar na cidade como uma cidade com a metrópole, né? Querendo com o crescimento e não, basicamente, deixar do jeito que está e tentar colocar mais veículos ali. Você falou que a federação está esperando que o governo defina quais são as 1.100 obras que vão ser retomadas. Na sugestão da federação, qual é a prioridade? Quais devem ser, se não nominalmente, obviamente, mas qual é o setor de grandes obras que precisa ser retomado primeiro? Grandes obras civis, sem dúvida nenhuma, que dão emprego a muita gente. Grandes obras civis. Eu acho que esse é o lado mais importante para a gente olhar. Se nós olharmos isso, a cada engenheiro que trabalha, você agrega mais 20 ou 30 outros profissionais. E a gente está falando aí só da mão de obra ligada diretamente. Exatamente. Vocês têm uma estimativa desse ao redor, porque tem a área de material, né, que não está ligado diretamente, mas que sem o material básico, né? Que tem o engenheiro também. Uhum. Então, todas essas áreas têm engenharia. A engenharia está presente em todas essas áreas. Então, é necessário, eu acho que o crescimento, que o investimento nessas obras civis que estão paradas, e o governo pode escolher as obras, ele pode dizer, essas são as obras que nós vamos fazer, nós gostaríamos de acompanhar. Nós gostaríamos de ver o cronograma, de discuti-las e acompanhar no sentido de que isso ocorra mesmo e que a oportunidade venha e que a iniciativa privada também entenda que é de verdade, que dá para fazer e que ela venha com seus investimentos também. Por que as obras são tão caras no Brasil? Principalmente as obras públicas. E os preços do fim nunca são iguais ao preço definido no começo? Nós temos um conjunto de questões, né? Nós podemos falar de impostos, nós podemos falar de juros, nós podemos falar de burocracias, nós podemos falar num conjunto de questões que são fundamentais e que interferem diretamente no preço de uma obra. Porque se você tem... Corrupção também? Eu acho que a corrupção, ela tem que ser colocada de lado. Eu acho que a corrupção, ela não pode existir, a gente não pode discuti-la. O engenheiro não discute nem a falta de emprego, nós discutimos a empregabilidade. E nem a recessão, nós discutimos o crescimento. A questão da corrupção é uma questão que a gente acha que tem que ser colocada do lado da polícia, da justiça, que não deve acontecer. Então, nós nunca entendemos que há uma corrupção numa obra. Nós entendemos que é necessário que nós tenhamos começo, meio e fim, um projeto, um planejamento. Com essas questões, nós vamos em frente. Agora, é claro que uma obra, ela precisa ser muito melhor entendida, né? Deixa eu dar forçar um pouquinho nessa questão da corrupção, porque eu entendo Claro. a postura de vocês, de que vocês não discutem a questão da corrupção, mas ela existe. Sem dúvida. Ela está computada no custo Brasil. Então, se vocês não discutem a questão corrupção, como fazer para
não vou dizer para acabar, mas pelo menos para minimizar a padrões aceitáveis no mundo civilizado? Então, deixa eu me explicar melhor. A gente não discute porque nós não aceitamos a corrupção. Nós entendemos que corrupção não pode ser nem colocada na mesa. Nós não podemos dizer o seguinte: existe uma obra de corrupção. Se existir, tem que ser preso quem está fazendo. Não é, infelizmente, Sim, a regra. Né, não, sem dúvida nenhuma, mas nós não podemos trabalhar com a não regra, né? Nós temos que trabalhar com uma forma muito mais direta e reta. Nós não podemos entender, aquela obra ela demorou porque tem corrupção. Não pode acontecer. Nós não podemos entender assim. Nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de técnicos, de projetos, de planejamento. Nós estamos falando de resultado de obra, de realização, de qualidade. Isso tudo nós podemos discutir. Claro que todos nós, como brasileiros, somos contra a corrupção. Achamos que ela existe, que deve ser combatida. E nós temos que entender o seguinte, que cada vez que acontece isso, deve ser punido até as últimas consequências quem o fez. Então, voltando para a sua questão que você estava colocando antes de eu te fazer essa digressão aí, para a gente fechar, né, como é que se pode retomar de fato essa área da construção? Eu acho que através de um planejamento, se nós quisermos, por exemplo, investir mais, nós teremos que abaixar um pouco a questão de juros. Nós teremos que tirar o rentista e colocar o investidor em indústrias, em obras, em projetos e não em papéis. Mas aí é uma mudança na estrutura econômica do país mesmo, né? Porque hoje vale mais, você ganha muito mais para qualquer pessoa que tem R$1 investir em renda, em banco, em papel de banco, do que investir em alguma coisa objetiva, em uma construção. Exatamente, precisa mudar. Nós entendemos perfeitamente isso. Porque nós hoje, o profissional, o empresário diz o seguinte: vale mais a pena eu colocar o dinheiro e deixar rendendo do que montar uma empresa. Então nós temos que inverter esse papel, o governo tem que enxergar isso e inverter o papel. Nós temos que dar mais incentivo àqueles que vão montar uma empresa, que vão arrumar empregos, que vão trazer a oportunidade ao brasileiro, e nós temos que entender que se nós diminuirmos os juros, diminuirmos esse ganho de papel, nós teremos condição de avançar e alavancar a construção civil e alavancar as indústrias. Nós precisamos reindustrializar o país. Murilo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. É bom ouvir que a gente precisa reindustrializar o país. Eu que agradeço, Márcia, a oportunidade. Bom, eu agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Fale com a gente, envie suas sugestões e comentários. Pode ser pelo telefone 0800 61 2211, a ligação é gratuita, ou via internet, no site senado.leg.br/TV. Em nossa página, você também pode rever este ou outros programas da grade da TV Senado. Muito obrigada e até a próxima Agenda Econômica.